Meus amigos, esse canal tem batido diversas vezes na tecla no multiculturalismo, feito críticas ao multiculturalismo e, por extensão, ao seu garoto propaganda de maior visibilidade atualmente, o Bispo Bergoglio. Sim, Bergoglio tem sido um grande defensor do multiculturalismo, talvez o maior, e sob o argumento de que devemos aceitar as diferenças, os povos todos como eles são, com suas diferenças, idiosincrasias, porque isso é o amor, é isso que Deus quer. E assim o Papa Francisco tem aceitado a premissa de que todas as portas levam a Deus, todos os deuses devem ser respeitados, como, por exemplo, as diferenças profundamente teológicas entre o Islã e o cristianismo, como que as duas portas levassem a Deus, portanto é preciso aceitar o próximo com todas as diferenças que o próximo traz em si. A questão é que, sim, aparentemente o discurso é bonitinho, é bacaninha, porque ele está finalmente amparado na ideia de que isso trará paz ao mundo, e afinal de contas, quem não quer paz? Então, aceitar o outro, né, com os valores que o outro traz, ainda que sejam diferentes dos cristãos, isso é contribuir para a paz, é favorecer a paz. Daí a popularidade imensa de Francisco quando defende o multiculturalismo. Acontece, porém, entretanto, que tudo isso tem servido na prática para a destruição da cultura judaico-cristã sobre a qual estamos assentados. Isso serve, em última instância, para destruir o próprio cristianismo. E um exemplo bem claro disso vem da Alemanha, está na Alemanha, vem agora da Alemanha, que está fazendo aprovar um duplo sistema de leis. Isso é bastante perigoso se levarmos em conta que esse duplo sistema de leis é contraditório em si mesmo. Por exemplo, vou citar um exemplo. O sujeito é pego comendo carne humana num ato de canibalismo. É levado aos tribunais e o tribunal, baseado no multiculturalismo, deve aceitá-lo ou julgá-lo de acordo com a cultura do canibal. Se ele disser, senhor juiz, na minha cultura é perfeitamente legítimo e necessário o canibalismo, o juiz deverá absolvê-lo. Já se algum outro que é pego fazendo o mesmo ato que não venha daquela cultura, bom, esse terá que ser preso. Fica uma coisa bastante complicada de entender. Outro exemplo, o sujeito é pego em ato de pedofilia. Um adulto tendo relações sexuais com uma criança de 4, 5, 6 anos. É levado ao tribunal e o tribunal tem que absolvê-lo de qualquer condenação, porque, uma vez alegado que aquilo faz parte de sua cultura, está tudo bem. Senhor juiz, na minha cultura é perfeitamente legítimo o sexo com crianças depois de nascidas. E aí, minha gente? Isso parece ficção? Sim, parece, mas está acontecendo agora na Alemanha. Vejam, por exemplo, essa matéria saída hoje no Gatestone Institute, que diz o seguinte, eu vou colocar a matéria aqui, perdão. O governo alemão retirou a proposta de legislação que proibiria imigrantes
em casamentos polígamos de obterem cidadania alemã. A proposta de proibição foi incluída nos projetos de modificação da lei de naturalização da Alemanha, mas foi discretamente removida do texto final, aparentemente no interesse do politicamente correto e do multiculturalismo. A matéria é longa, mas eu vou ler alguns tópicos aqui. Chama-se Alemanha, cidadania para migrantes polígamos ou poligâmicos? Essa é a questão. Esse é o título da matéria. Vou deixar aqui na descrição. Diz o seguinte, o primeiro tópico diz o seguinte: críticos dizem que o projeto, como está atualmente, não apenas criaria um backdoor. Um backdoor aqui é um termo usado na informática, por exemplo, indica mais ou menos a invasão legal de um sistema. Quem quiser pesquise aí backdoor, eu não saberia explicar muito melhor do que isso. Algumas empresas poderiam, por exemplo, invadir um sistema seu para protegê-lo de futuros ataques. Isso é previsto por lei, seria uma invasão legal. Há também a invasão ilegal, aquela feita pelos hackers, mas enfim, nos dá a impressão de que pode ser usado sim nesse caso, porque dá a impressão de que há uma invasão ao Código de Leis, ao sistema penal, uma invasão legal, vamos dizer assim, para imigrantes poligâmicos se tornarem cidadãos alemães. Mas, efetivamente, legalizaria a prática para imigrantes muçulmanos. As mudanças, portanto, consagrariam ao direito alemão dois sistemas legais paralelos, um baseado no direito civil alemão e outro baseado na lei islâmica Sharia. É bom lembrar que o direito civil alemão, tanto quanto o francês, italiano, brasileiro, americano, estão basicamente fundamentados na Bíblia, ou seja, na cultura judaico-cristã. E agora, com essa entrada, com esse backdoor, teria a Alemanha, então, o sistema, né? O sistema legal alemão baseado no cristianismo, outro, sendo contraposto por outro baseado em algo completamente diferente. Em maio de 2013, a RTL, uma das principais empresas de mídia da Alemanha, exibiu um documentário sobre como os muçulmanos na Alemanha usam a poligamia para cometer fraudes assistenciais. Os homens muçulmanos residentes na Alemanha trazem rotineiramente 2, 3 ou 4 mulheres de todo o mundo muçulmano para a Alemanha e depois se casam com elas na presença de um clérigo muçulmano. Uma vez na Alemanha, as mulheres pedem benefícios de assistência social, incluindo o custo de uma casa separada para si e para seus filhos, sobre a alegação de serem mães solteiras com filhos. Vejam, então, se esse sistema realmente for não, porque já está aí no Código de Leis, mas na prática ele significa a destruição de todo o sistema de proteção legal para aqueles que são alemães, porque trata-se daí nesse caso, trata-se de uma relação desigual, na qual um dos atores, ou melhor, um dos personagens do sistema legal é mais favorecido do que o outro. O sujeito que se diz islâmico, que se diz muçulmano, pode ter 4 mulheres. Isso significa que ele pode ter 4, vamos dizer, como nós temos aqui, salário família, na empresa que ele trabalhar. E o governo ainda é obrigado a dar 4 casas para
cada uma de suas 4 esposas, fora a assistência médico-hospitalar para os filhos das 4 mulheres. Então vejam, para cada alemão, um muçulmano terá 4 vezes mais direitos, algo mais ou menos assim. Desculpem o complicado da coisa, mas é complicado mesmo. Um muçulmano vale 4 vezes mais, vamos dizer, para deixar a coisa mais resumida. Um muçulmano hoje na Alemanha vale 4 vezes mais do que um alemão, pelo fato do alemão ser desgraçadamente um alemão. Desculpem se não ficou claro, a gente pode voltar ainda. Eu confesso a vocês que é um pouco complicado falar sobre essas questões, porque são muitos aí os detalhes que têm que ser incorporados à reflexão. Mas, via de regra, é exatamente isso. Os europeus bonzinhos, que recebem de braços abertos, sob o argumento de um mundo pacífico, aqueles que vêm com outros deuses, outras culturas nos seus territórios, estão fazendo de caso pensado. Sim, porque trazer alguém de fora para dentro da sua casa e dar a esse alguém mais poder do que você mesmo tem um claro propósito. E só não vê quem não quer, ou quem já está absolutamente hipnotizado pela ideia de um mundo melhor, onde todos possam conviver harmoniosamente com suas diferenças. Esse é o projeto de Bergoglio, Angela Merkel, Barack Obama, Emmanuel Macron, e nós estamos aqui, só de olho, vendo aonde tudo isso vai terminar. Vai terminar numa grande e inimaginável ditadura islâmica, não tenham dúvida. Até depois, amigos.